Olá, sextusanos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Genoir de Geografia e essa semana então a atividade será vocês anotar no caderno e depois me enviar o que vocês forem entendendo dessa pequena videoaula, ok? Então o assunto dessa semana é o processo de formação e transformação do relevo. Então, como vocês sabem, o relevo é o modelado da superfície da Terra, é a forma da crosta terrestre. Então a gente vai ver quais as formas de relevo que existem, como elas se formam e como elas se transformam. As forças formadoras são internas e externas, né? As forças internas de dentro do planeta e as externas aqui fora. Elas formam e transformam o relevo. Os agentes internos, né? O que modifica o relevo que vem do nosso planeta internamente? Um dessas formações, aqui tem uma figura, por exemplo, do Himalaia, né? Que é a maior cordilheira de montanhas que existe. Ela se formou em função do movimento das placas tectônicas. Todas as cadeias de montanhas se formaram desse jeito. Aqui está só apresentando uma delas. A Serra do Mar, por exemplo, que é uma das serras que temos aqui no Brasil, a nossa aqui perto da gente é a Serra Geral, mas a Serra do Mar, que fica lá São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, ela acabou ocorrendo em função de uma falha geológica. É um movimento de afundamento de rochas que acabou originando então a Serra do Mar, que está aí na figura. Outro agente interno de modificação do relevo e transformação do relevo são os vulcões, né? Quando um vulcão entra em erupção, ele pode fazer uma modificação muito grande no relevo, pode fazer surgir ilhas, pode fazer modificar relevos já existentes em terra. Então, é um grande agente transformador do relevo também, um agente interno. Os terremotos também, né? Os abalos sísmicos, os terremotos também modificam o relevo, eles transformam aquela região onde ele ocorre. Destrói, né? Ele modifica muito o relevo onde aconteceu o seu epicentro, principalmente. Agora, agentes externos, aqui de fora, e não agentes internos, de dentro do nosso planeta. Um dos agentes que mais modificam o relevo é a ação da água das chuvas, né? As enxurradas. Aqui tem uma vossoroca, né? Vocês podem ver que é uma grande vala que foi provocada pela erosão, né? Provocada pela enxurrada. Isso ocorre muito. As marés também, né? A ação da água do mar, né? Dos oceanos, nesse movimento de subir e descer, também acaba provocando o surgimento de tômbolos, né? Surgimento de restingas, surgimento de praias, baías, enseadas, certo? Então esse movimento de bater as ondas e das marés, que é a subida e a descida do nível da água do mar, também vai fazendo modificação nas formas de relevo. A ação da água dos rios, né? Os rios também, com o passar do tempo, vão levando sedimentos e vão provocando modificação no relevo. Aqui tem um delta, que é quando o rio vai se dividindo em várias partes quando ele vai entrar em contato com o oceano. E aqui nós temos um cânion, no caso aqui é o cânion do Itaimbezinho, que fica aqui próximo da gente, ali no sul de Santa Catarina, divisa com o Rio Grande do Sul. Vocês podem ver que o rio está lá embaixo, o rio já um dia esteve lá em cima, mas ele foi então modificando essa paisagem e provocando esse surgimento desse cânion, certo?
Eu estou falando mais rápido para não ficar uma videoaula muito grande, né? Aqui também tem a ação do gelo, né? Quando as grandes massas de gelo se deslocam, também vão arrastando tudo e provocando o surgimento de fiordes, por exemplo, ou geleiras, né? Que vão modificando o relevo. O vento também, né? Com o passar do tempo, o vento vai levando as partículas, vai transformando, né? As partículas mais leves vão sendo levadas, arrastadas, e vai varrendo, né? Como se fosse um processo de varredura, principalmente em regiões mais áridas, mais secas. Também vai modificando o relevo da região, a paisagem. Tem também a ação provocada pelos seres humanos, que é uma ação em relação às outras pequena, mas modifica. O ser humano modifica bastante o meio ambiente, mas o relevo ele não consegue modificar tanto assim. Aqui nós temos uma pedreira, ali à esquerda, e uma mina de extração de ferro lá na África do Sul. Então o ser humano vai provocando mudanças no relevo. Através das suas máquinas, da agricultura, do desmatamento, né, o ser humano interfere também na modificação da paisagem, na modificação do relevo. Aqui nós temos uma imagem então, que mostra então, quais as principais formas de relevo. Né? Então, aqui seria o nível do mar, né? Aí depois aqui uma planície, que é mais plana e mais baixa em relação ao nível do mar. Depois aqui tem uma escarpa, que provavelmente é uma cadeia de montanhas. Aqui nós temos uma depressão, né, um vale fluvial. Aqui mais uma escarpa, que seria mais um planalto. Então as 4 principais formas de relevo que existem são planícies, planaltos, depressões e montanhas. As depressões podem ser relativas ou absolutas. Se elas forem abaixo do nível do mar, são absolutas, e se elas forem acima do nível do mar, são relativas. Né? Uma região mais baixa em relação às outras é uma depressão. Aqui temos algumas fotos de como a transformação ocorre através das águas do mar, aqui através das geleiras, através da formação de grandes montanhas, do movimento das placas tectônicas, né? Região alagada, uma região de planície, terremotos, vulcões, agentes internos e externos que modificam e transformam a paisagem, ou seja, o relevo também. Relevo é o modelado da superfície terrestre, né? O relevo é o modelado da superfície terrestre. As principais formas de relevo, então, aqui nós temos um mapa do mundo que mostra as principais formas de relevo no mundo, a altitude, que é a relação, né, da altura em relação ao nível do mar. Vocês podem ver que em lugares mais baixos, como aqui a bacia amazônica, é uma planície, aqui tem um planalto, que é essa região aqui um pouco mais alta, aqui tem uma cadeia de montanhas, que é a Cordilheira dos Andes, aqui tem o Himalaia, onde fica o Everest, aqui fica o Saara, certo? Então os lugares onde tem cores verdes são planícies, depois amarelo, e vai ficando um pouquinho mais escura vão ser planaltos, e acima de 3.000 metros aqui já podem ser considerados montanhas, são esses lugares mais escuros aí. Certo? Aqui é o Everest, a maior montanha do mundo, né? O pico mais alto da Terra, com 8.848 metros. Fica lá na Ásia, lá no Tibete. Aqui é um planalto, tá? E a subida do planalto se chama escarpa. Planícies, regiões mais baixas, próximos ao nível do mar. Esse aqui, no caso, fica lá na Índia, do rio Ganges. Aqui, uma depressão, né? Elas podem ser absolutas e relativas, como eu já expliquei para vocês, que é uma região mais baixa em relação às outras. Aqui temos um mapa do relevo brasileiro, então são 3 formas. O Brasil não tem montanha, então o Brasil só tem 3 formas. Tem 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies. Então vocês podem ver essas regiões aqui
com cor branca são as planícies. Aqui tem uma planície do Pantanal, aqui tem uma planície do rio Araguaia, aqui temos a planície amazônica. E aí nós temos os planaltos, no caso, né? Essas regiões aqui, ó, Planalto Central, Planalto das Chapadas da Bacia do Rio Parnaíba, né? Planalto das Chapadas da Bacia do Rio Paraná, e aqui são vários planaltos. E depois nós temos as depressões, que são essas mais clarinhas aqui, ó. Essa aqui é uma região, uma depressão marginal norte amazônica, depressão sertaneja do Rio São Francisco, depressão periférica, aqui onde a gente mora, certo? São as principais formas de relevo do Brasil, certo? Então, isso aqui não precisa, aqui tem uma figura de um planalto, no caso isso aqui, Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, aqui uma depressão, no caso, depressão periférica da borda leste da bacia do Rio Paraná, fica lá em São Paulo, no caso aqui. Aqui nós temos a planície do Rio Amazonas, olhem só como é baixo e como é próximo do nível do mar, né? No caso lá do rio, né? Do Rio Amazonas. Certo? E é isso, pessoal. Essa foi a aulinha de hoje. Então vocês façam todas as anotações, pode ser em frases, em pontos, né? Vão anotando no caderno tudo e me enviem de preferência pelo Classroom, ok? Um abraço e se cuidem.